Olá, queridos amigos que acompanham os nossos estudos pela AME Brasil. Hoje a proposta é nós conversarmos sobre o papel da experiência luminosa na individuação. E nós vamos trazer a psicologia do Jung para buscar compreender o que a mentora Joana de Ângeles fala a respeito dessa temática, para que no próximo encontro os nossos colegas possam relacionar esses tópicos com a vivência de André Luiz, para que nós possamos compreender do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual a grandeza das vivências de André Luiz, que ele compartilha conosco através das mãos abençoadas de Chico Xavier, e a gente sabe que são trajetórias de crescimento espiritual que a todos nós cabe, em algum momento, né, da nossa longa trajetória de evolução, nos cabe percorrer. Então, hoje nós vamos falar a respeito da teoria, para que no encontro que vem os nossos colegas aprofundem com a experiência prática de André Luiz. E, inicialmente, eu gostaria de trazer somente assim para a gente começar trazendo o conceito de luminoso e depois passar a palavra um pouquinho para a Marluce dar um oi para vocês. Luminoso é um conceito que se deriva da palavra latina numen, que significa emoção espiritual ou religiosa, despertadora, misteriosa ou inspiradora. Foi um termo popularizado pelo teólogo alemão Rudolf Otto, num influente livro dele sobre o sagrado, e aí ele explica o luminoso como uma experiência que não é racional, que não é sensorial, e cujo sentimento primeiro e imediato é um sentimento cujo objeto primário e imediato está fora do eu. Então, o Jung vai usar bastante esse conceito, a mentora Joana traz também alguns elementos, e hoje a gente vai estar conversando, então, a respeito da relação disso com o processo de individuação. Vou deixar a Marluce dar um oi para vocês, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Uma boa tarde a todos, é uma alegria a gente começar esse ano falando de um tema, né, Michele, tão complexo, eu diria, ao mesmo tempo fascinante, né, e, e o título é interessante, né, qual é o papel da experiência luminosa na individuação. Então, a gente vem falando ao longo de todos os programas desse processo, né, de individuação, que é um processo lento, né, longo, que ocorre ao longo da nossa vida, né, onde há uma ampliação da personalidade. É todo um processo que envolve esse diálogo entre o ego, essa personalidade menor, essa instância menor, e o self, né? Que para o Jung vai ser a totalidade da psique e o centro da psique, né? Então, há toda essa conversa entre consciente e inconsciente. Num outro programa, Michele, a gente foi trazendo, então, várias coisas que vão acontecendo ao largo da individuação. Nós falamos de sincronicidade, né? Do papel dos sonhos. E hoje, então, veio esse tema que é essa questão do luminoso, que na obra da Joana de Ângeles, quem quer dar uma olhadinha ali no Triunfo Pessoal, no último capítulo, no último item, ela traz de uma forma bem concisa, mas muito profunda, essa questão do luminoso que o Jung vai trabalhar em vários momentos da obra dele, né? Ele vai dar muita importância a isso, e inclusive interessante que a Joana ali, ela vai mencionar o Rudolf Otto, esse filósofo, e acho que ele era um filósofo das religiões, eu não me lembro direito, foi contemporâneo do Jung, e ele traz isso, então, e o Otto fala, a partir dessa experiência, ele recupera muito a história das religiões, né? E como é que o homem se relacionava com esse sagrado, né? Que num primeiro momento causava muito temor, né? Ele fala muito dos povos primitivos que então entendiam Deus no trovão, nos aspectos da natureza, e aquilo então era carregado de numen, né? Esse numen que tu está trazendo, que vem do latim, né? Que então é ligado a uma experiência que provoca, que é uma experiência emocional muito forte, né? Que provoca, que tem a capacidade de provocar uma transformação muito grande na gente, né? Quando tu tem uma experiência luminosa, tu fica, aquilo desacomoda, tu fica
tocado, envolvido, aquilo gera uma energia muito grande, né? Então, e aí isso vai acontecendo ao longo, né, do processo de individuação, e eu acho que é um tema bem interessante, né, Michele? A gente encontra na obra do Jung, no livro Psicologia e Religião, essas questões, onde ele utiliza esse termo do luminoso para se referir à experiência humana com o transcendente, e eu acho que é significativo dizer que são experiências que provocam uma modificação especial na consciência. E são experiências que não dependem da vontade da pessoa, mas é uma experiência que vem e se apodera da pessoa. E o Jung sempre observou certos marcos na trajetória dos seus pacientes que eram acontecimentos simbólicos com um tom emocional muito forte. Ele chegou ao ponto de dizer que o principal interesse do trabalho dele não era nem o tratamento das neuroses, mas a abordagem do luminoso. Isso é interessante, né, Marluce? A gente lembra de ter estudado, porque, segundo ele, o acesso ao luminoso é a verdadeira terapia. Porque na medida em que a gente vivencia experiências luminosas, nós vamos nos livrando da maldição da patologia, é assim que ele diz. Porque aí a própria doença assume um caráter luminoso. A forma como a gente passa a entender a vida, o universo, inclusive as dificuldades que a gente enfrenta, se modifica, e aí mesmo uma coisa ruim, uma dor, uma situação difícil, vai mudar a maneira de nós nos relacionarmos com ela. Então, nesse sentido, são experiências muito transformadoras. Tem um livro que eu gostaria também de... A gente vai citando muitos livros, tá? A gente não é assim para dar uma de inteligente, nem de super intelectual, mas é porque como fica gravado esse material, depois quem quiser aprofundar, pegar o material para dar uma lida, aí é só voltar o vídeo, anotar o nome dos livros, né? Então, tem um livro que é As Experiências Anômalas, que é muito interessante também, tem vários textos, a gente vai citar alguns dos trabalhos ali, e o Gelson Roberto, ele define também essa questão da experiência com o luminoso como uma experiência viva do sagrado, como esse elemento não racional na ideia do divino. E as religiões, elas costumam se apropriar dessas vivências. Mas é importante a gente dizer que o modo pelo qual o Jung entende o processo religioso é o de conexão com o divino no homem. Mesmo assim, as confissões de fé, elas são codificadas, vão se tornando dogmas posteriormente, mas inicialmente elas partem de experiências religiosas originárias, experiências justamente com isso que nós estamos trazendo hoje, com o luminoso. E é o exercício, a repetição dessas experiências originais que vão fazendo com que elas se transformem em rito e depois em instituição religiosa, né? E aí vão aparecer as religiões institucionalizadas como a gente conhece. Mas então o Numen está antes, é essa experiência com o divino dentro de nós. Eu vou falando e parando de falar para a gente ir dando chance de uma de outra poder falar também. Eu acho que tu traz várias questões importantíssimas aqui, né, Michele? Primeira é que o Jung, ele vai dizer, né, que o luminoso, ele não é causado por um ato arbitrário. Não é porque eu quero ter uma experiência que eu vou ter essa experiência, tá? Nesse sentido. E ele constitui, então, ele é algo independente da vontade do sujeito. Então, tem um aspecto do luminoso, né? Porque daí o Jung vai fazer toda uma relação do luminoso com a questão dos arquétipos, né? Dessas forças e tal. Então, quando a gente está falando em luminoso, a gente está falando de uma experiência que tem uma experiência emocional, né? Que a pessoa, o Jung vai dizer assim, ó, a gente, ela é intransferível, ela é individual, e muitas vezes é muito difícil da gente relatar isso, né? Então, a gente pode pensar no luminoso, né, Michele, como essa experiência de conexão com o sagrado, que para Jung não tem a ver com religião formal, né? A sacralidade, ele vai dizer, o sagrado é uma busca arquetípica do ser humano, e num determinado momento ele diz que Deus, para ele, é tudo que cruza o caminho dele, né? E que desacomoda ele para o bem e para o mal, né? Então, ele não traz uma ideia de Deus, um Deus metafísico. Ele diz que ele não tinha
condições de entrar nas questões metafísicas. Ele falava da psique, ele dizia, a nossa psique, ela é naturalmente religiosa. Ela busca uma conexão com algo que é maior que nós, que é transpessoal, né? E que, não tendo outra palavra, a gente chama de Deus, né? Mas ele não entra nas questões metafísicas de Deus. Eu acho isso importante, né? Então, ele fala como uma função religiosa da psique. Então, o luminoso a gente pode pensar como essas experiências de contato que, por exemplo, os místicos têm, né? Ou um momento, por exemplo, em que eu estou em meditação, em que eu estou em oração, em que eu estou tendo uma experiência mediúnica, então eu tenho um contato com algo maior que eu e aquilo é transformador, aquilo me desacomoda, mas também a gente podia pensar numa experiência luminosa a partir de uma experiência aqui da vida, sabe? De algo que acontece, que que desacomoda, que causa um fascínio ou um temor ou algo assim. E aí, Michelle, então, eu fiquei pensando assim, pode ser uma experiência que a pessoa tem no contato com a natureza, por exemplo, né? Não é incomum a gente ouvir isso. Nossa, eu estava lá na praia e daqui a pouco eu fui tomado por algo e aquilo me envolveu e eu nunca mais... e aquilo me mexeu comigo, né? Então, é uma experiência que tem que ter uma carga emocional muito grande. E aí eu achei um exemplo, Michelle, que eu acho que é interessante nós compartilhar, que está num livrinho da Von Franz, que foi uma pessoa que trabalhou com Jung. É um livrinho de entrevistas chamado A Busca do Sentido. E ela conta uma experiência que ela teve, que foi transformadora na vida dela. Ela era jovem, né? Ela disse que ela tinha 19 anos, e ela foi esquiar na Áustria, e ela caiu. E ela disse que enquanto ela caía, enquanto ela estava no ar, assim, caindo, né, ela pensou que era o fim, que ela ia morrer, né, porque havia 400 metros de abismo, ela conta, né. Eu pensei que não sobreviveria. E nesse momento, eu tive uma visão de um globo luminoso que estava justamente em cima do meu peito. E o meu peito parecia que estava cortado, aberto. Era uma espécie de alucinação. Ele me parecia cortado e eu tinha um sentimento de que eu deveria colocar esse globo luminoso no meu peito e que se eu conseguisse fazer isso, tudo estaria em ordem. Não haveria mais problema. E quando eu tocava o globo luminoso, ele escorregava das minhas mãos e eu não podia segurá-lo. E aí, nesse momento, eu pensei, então será preciso voltar para a Terra e praticar isso antes de morrer. E aí, nesse momento, ela foi pega pelo instrutor de esqui dela, ele conseguiu pegar ela, né? E aí ela disse, bom, depois que passou essa experiência, me deram meia garrafa de conhaque, pois eu tive um choque nervoso, né? E aí ela diz assim, ó, eu sempre deduzi que o sentido disso, portanto, o sentido da minha vida é de encontrar, de poder integrar essa luz que eu tinha visto durante esse momento tão próximo da morte. Então, ela teve isso aos 19 anos, e ela conta isso já numa idade mais avançada aqui, né? E isso foi transformador. Então, esse é um tipo de experiência que eu entendo, né, Michelle, como uma experiência luminosa que vem a partir de um acidente, por exemplo, né? Interessante, sabe que eu não conhecia essa vivência da Von Franz, e é bem isso, né? São situações as mais inusitadas, são vivências que extrapolam a nossa noção de tempo e espaço. Elas acontecem no outro tempo e espaço, tá ali numa fração de segundo, daqui a pouco, ela estava ali caindo e tal, e tudo isso, né? De repente há uma projeção de consciência aí, e ela tem toda essa vivência, toda essa experiência, assim como as EQMs, que são as experiências de quase morte, que o Jung tem também numa situação em que ele passou, né, uma situação de saúde importante. Então, essas experiências que nos arrebatam e que podem ser boas ou ruins, como a dela foi uma experiência super traumática, mas que trouxe esse numen, trouxe esse elemento todo, né? E o que a gente estuda é que são situações onde há uma alteração do nível mental, onde o nosso funcionamento mental escapa do funcionamento habitual, linear,
né? E isso também acontece, como a Marluce estava dizendo, eventualmente no contato com a natureza, eventualmente através do contato com alguma arte, ou até através da imaginação. E isso vai tornando possível a percepção da realidade de que a psique e a matéria não se separam totalmente, e que esses fenômenos vão acontecer, então, em nível intermediário, né? A partir daí, a relação mente-corpo vai podendo ser entendida num contínuo, que vai além do espaço-tempo, que vai além dessas conexões locais, que a gente vê que nós estamos em relação com todas as dimensões do universo. E eu quero citar também mais um livro, que é do Murenstein, que se chama Jung e o Caminho da Individuação. Nesse material tem bastante coisa sobre essa temática, e ele explica que a única cura verdadeira da neurose é quando nós a superamos por meio de uma individuação sempre maior. Olha que interessante, né? O nosso processo de individuação podendo se ampliar, fazendo com que a gente, então, supere essas coisas mais restritivas da nossa personalidade, que são os sintomas neuróticos. E ele vai levantar esse questionamento de como essas experiências simbólicas tão essenciais se relacionam com o processo de individuação e como elas são usadas para levar esse processo adiante. Né? De que maneira as experiências luminosas vão se relacionar com o processo de individuação, vão favorecer esse mesmo processo, e ele vai explicar que a resposta vai se encontrar na diferença entre a individuação psicológica e o caminho de desenvolvimento espiritual, porque existe uma diferença entre essas duas questões, né? O que é o processo de individuação e o que é a evolução do espírito? São situações que estão profundamente conectadas, mas que se diferem uma da outra. E é difícil perceber onde eles divergem, especialmente porque a experiência luminosa é muito importante para a individuação. Então, uma se relaciona com a outra, mas elas têm um cunho diferente, e é esse, então, a conversa que nós estamos começando a construir hoje, né? Uma coisinha mais, assim, que ele vai dizer é que a vivência das experiências luminosas nos liberta, pode nos libertar da patologia e dos complexos. Então, a abordagem do luminoso, ela pode ser considerada como um projeto, seja ele religioso, seja uma peregrinação, né? Mas é uma vivência quase mística. E ela vai criar essa vinculação com o transcendente, com isso que está além da nossa esfera egóica, da nossa esfera mais restrita do momento atual. Eu acho que está trazendo várias coisas, né, Michelle? Acho que tem coisas muito importantes, assim, que uma das questões da experiência luminosa no processo de individuação é que ela desacomoda o ego. Né? Então, o ego, ele começa a entender que existe um poder muito maior que suplanta ele, né? E que ele precisa considerar isso. Então, por isso que é uma experiência que muitas vezes coloca o ego de joelhos, né? A Joana de Ângeles, ali no Triunfo Pessoal, ela fala que as experiências de self, elas não têm a ver com moral. E eu e a Michelle estávamos discutindo isso, né? E eu me lembrei, né? Por que ela desacomoda o ego? Porque eu quero trazer um exemplo prático aqui, né? Eu me lembrei de um amigo que ele não, assim, era uma pessoa extremamente inteligente, muito intelectual, ligado à filosofia e tal. E ele não acreditava dentro do sistema de crença dele, ele se dizia ateu, né? E não acreditava em nada assim além, né? Extremamente dentro do contexto que a gente vive. Mas essa pessoa passou por um momento de crise pessoal muito grande e num momento de muito sofrimento, alguém disse: "Por que tu não vai receber um passe?" E ele disse: "Poxa, mas eu não acredito nessas coisas." Não, mas né, pode ter uma coisa energética, quem sabe você vai e tal. E essa pessoa foi numa casa espírita e saiu dizendo assim que tinha se sentido de fato muito bem, tinha tido uma experiência, vamos dizer assim, muito boa, muito embora não concordasse com nada do que era dito ali. Mas experienciou algo bom e continuou indo.
Até que num determinado momento, então, essa pessoa teve uma experiência, né, dentro ali, onde ela relata que é como se ela tivesse sido, nós, como, né, dentro de um contexto espírita, vamos entender que foi uma experiência mediúnica, né, mas uma pessoa que não tem esse arcabouço, né, então relatou que foi uma experiência como se tivesse sido levada para um lugar onde nunca na vida tinha experimentado tamanho sentimento de paz e tranquilidade. Quando essa pessoa teve essa experiência, ela foi tomada por uma calma, uma tranquilidade, e depois ela foi tomada por um pavor. Qual foi o pavor? Não tinha como encaixar essa experiência emocional profunda dentro do sistema de crenças dela. Né? Então, nesse momento, para mim, isso seria um exemplo assim, muito simplório do que é o ego se defrontar com uma instância que é muito maior. Então, não há como você negar essa experiência, porque ele realmente teve essa experiência de se sentir muito bem. Né? Então, e aí que começa, e aí que vem o processo da individuação, né, Michele, desse ego ter essa capacidade de poder suportar isso, se relacionar com isso, poder ter uma abertura para isso, né? Porque a gente pode muitas vezes não ter explicação para as coisas, né? Eu me lembro de uma outra pessoa que eu conheço, que é muito próxima da minha família, que também estava num momento muito desesperador da vida, com um problema seríssimo com o filho, e não acreditava em nada. E estava assim, mas assim, numa crise muito grande de ansiedade e tal, e ela disse que ela se lembrou que quando ela era pequenininha, a avó dela acendia uma vela para uma determinada santa, que eu não me lembro qual que é. E ela disse que naquele momento de desespero ela fez isso. E depois que ela acendeu a vela, ela foi dormir. E ela disse que de noite ela teve um sonho. Ela teve um sonho onde vinha uma senhora que era muito parecida com essa santinha, né? E dizia para ela que tudo ia ficar bem. E essa pessoa acorda, diz que completamente renovada, assim, não entendendo nada do que tinha acontecido, mas experimentando aquela sensação, né? Ela teve uma experiência emocional ali, muito forte, né? Então, a gente também pode ter uma experiência luminosa, por exemplo, nos sonhos, né? São aqueles sonhos, mas não é qualquer sonho, né, Michelle? É aquele sonho onde algo muito profundo acontece, né? E que desacomoda o ego e que muitas vezes aquilo não é compreendido, né? E a gente precisa, inclusive, deixar um lugar sagrado para aquilo, né? Não querer já explicar tudo, ajeitar tudo, né? Porque realmente trata-se de um aspecto de experiência mesmo. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente dizer isso. Tu pode contar o sonho para alguém e a pessoa dizer, mas esse sonho, mas aquilo está tomado de um numen, aquilo está tomado de uma carga afetiva, emocional muito grande, né? E isso é que vai transformando, ampliando então a personalidade e fazendo essa conexão de consciente, inconsciente, né? Propiciando então que daí possa ocorrer aquilo que o Jung vai falar, que é essa terceira via, né? Que é a função transcendente, né? Então, o ego tem uma posição, o inconsciente traz outra, tem uma experiência muito intensa ali, aí se acha uma outra via. Que é aí que eu entendo, Michele, essa questão profunda aí do Jung falar da neurose, como é que a experiência luminosa está em relação com a neurose, porque eu acho isso profundo, sabe? Não sei como é que tu entende isso, a neurose pensando nesse conflito, nesse ego que está com conflito e não sabe como resolver, e aí vem esse contato com algo maior e traz uma terceira possibilidade. Né? E aí o ego, algo que está acima dele, né? E por isso que tem essa possibilidade, então, de mexer na própria neurose.
Exatamente, porque aí aquilo redimensiona, né? É só a gente pensar, assim, o próprio exemplo do acidente da Von Franz, tem situações, assim, que se mostram tão intensas na nossa vivência, mesmo que seja uma situação simples, mas que tem essa vivência forte, que redimensiona o problema, redimensiona o resto, né? Por exemplo, assim, a pessoa que descobre que está com uma doença bastante grave. Aí aqueles problemas cotidianos de conflitos com pessoas, questões de trabalho, não sei o quê, tudo aquilo passa a ter uma importância relativa frente a uma nova situação que a pessoa tem que enfrentar. Então, às vezes são com experiências ruins, às vezes são com experiências boas, mas que redimensiona, né? Agora, claro, nesse sentido é porque amplia e oferece uma capacidade maior de lidar com aquela experiência. O Morgenstein ele traz tanto material interessante para a gente pensar essa questão de hoje, assim, que uma outra coisa que ele diz, eu vou tentar compartilhar assim o pouco que eu entendi, tá? A gente vai Mas fazendo me esse esforço assim, de construção. compartilhar só um outro exemplo, o Paulo de Diga. Tarso. O Uhum. Paulo de Tarso, né? Agora tu está falando, me veio, desculpa te interromper, mas para a gente não perder outro exemplo dele, né? Quando ele tem a experiência, a visão de Jesus, e ele fica cego, né? E aí ele fica, o que ele vai fazer? Aí diz, não, vai lá, vai buscar Ananias, ele chega lá, e aí depois que ele recupera a visão, o que ele quer fazer? Então, ele é transformado por aquilo. Ele é totalmente tocado por aquilo, né? Saulo, por que me persegues? Tanto que, e eu acho linda essa metáfora daí, que é uma troca de nome, né? Porque ele passa por uma transformação profunda a partir não daquela experiência que foi extremamente, claro que é todo um processo que vai acontecendo que culmina naquilo, né? Mas a vontade egóica dele, o que era? Já sair pregando. E alguém diz para ele: não, não, agora tu vai para o deserto. E aí ele vai para o deserto e ele fica, acho que é 3 anos, né? Ele volta a tecer, ele era de uma família de tecelães, né? Ele volta a tecer, então ali eu acho linda essa metáfora do trabalho do ego. Então o ego foi tomado por aquela experiência transformadora, né? Já querendo agir, né? Já querendo sair, diz, não é assim, agora tu vai ter que elaborar isso. Então a gente podia simbolicamente pensar nesses 3 anos no deserto como essa elaboração, né? E aí acontece essa coisa, o ego não infla, ao contrário, ele fica mais humilde, né? Aí ele acha o lugarzinho dele mesmo, que é um lugarzinho importantíssimo, mas tem algo muito maior que ele, né? Desculpa te interromper, Mi. Não imagina, eu acho belíssima essa cena dele indo para o deserto e nos traz a refletir uma série de coisas, daí eu acho que sim, essa coisa também da gente poder se recolher, poder elaborar a experiência, o ego poder ir para o seu lugar e poder dar o tempo dessa situação se processar dentro da gente. Porque exatamente são coisas que extrapolam a nossa racionalidade e que aí a gente precisa desse tempo de elaboração, né? Belíssimo exemplo. Por isso, né, Michele, que é comum, por exemplo, quando um paciente, pensando na análise, ele tem um sonho extremamente transformador, assim, aquilo fica ocupando muito tempo, né? Às vezes a gente fica anos envolvidos nós mesmos, né? A gente às vezes é capaz de se lembrar de um sonho, né? Eu me lembro que em 2015 eu estava vivendo um momento assim muito difícil da minha vida, muito e eu tive um sonho que até hoje, quando eu lembro desse sonho, eu me emociono. Foi um sonho assim que foi fundamental para o meu processo na época, né? Foi uma experiência luminosa que me colocou em contato com algo extremamente transformador, né? E que eu recordo até hoje. Se eu for contar, não tem nada demais, mas a experiência emocional aqui é marcante. Esse que é a questão do luminoso, né? Que eu acho que é e por isso que ele fica a serviço da individuação, né? E por isso que é difícil de compartilhar, justamente porque às vezes a outra pessoa não vai ter condições de entender, porque faz parte de um processo muito íntimo, emocional de cada um, né? É Mas verdade.
o que eu ia trazer nesse sentido, assim, da questão do processo de individuação e do quanto essa vivência do luminoso, né, se relaciona, o Murenstein traz também, nos lembrando que no processo de individuação, uma das prioridades é trazer os elementos da psique para a consciência. E nesse sentido, a nossa mente ela faz um duplo movimento de análise e de síntese. E aí o desenvolvimento da consciência e a realização da identidade completa da personalidade, que é a individuação, né, isso se dando, isso acontecendo, exigem que a gente faça uma espécie de um rompimento com a persona, por um lado, e com o ânimos e a ânima, por outro lado. Olha que interessante, isso eu acho muito significativo também, porque assim, é a gente romper muitas vezes com o que o mundo espera de nós, essa é a questão de romper com a persona, e também com o que o nosso inconsciente nos impõe a partir das nossas questões internas, dos nossos complexos. E isso vai dar bastante elemento para o pessoal conversar depois a respeito do processo do André Luiz, fazendo essa diferenciação daquilo que o mundo esperava dele enquanto médico, né, e do quanto as próprias questões inconscientes se impunham a ele, e ele precisando transcender isso tudo depois da desencarnação, e depois de todo aquele tempo em que ele fica no umbral. Mas, enfim, isso os colegas vão elaborar, mas então, a gente precisa fazer esse processo de romper com a persona, por um lado, e com esses elementos internos, por outro lado, de maneira que a identificação com essas estruturas vão se afrouxando através da reflexão consciente, através do processo analítico. Então, vai flexibilizando a nossa relação com a persona e com esses elementos internos. Eu tenho mais coisa para ir falando disso, tá? Mas só para a gente ir construindo. Não, claro. Porque aí é que está, né, gente? O processo de individuação, por isso que ele vai acontecendo ao longo da nossa vida. Né? Então, tem determinados momentos, e é importante aí é que entra a questão da maturidade psicológica também, né? Então, vão ter momentos na nossa vida, né, quando a gente começa a pensar no mito do herói, né, em que a gente vai precisar muito da nossa persona, né, vai assumir essa persona para ir para o mundo, para fazer as realizações, né, e chega um determinado momento, então, a gente precisa se adaptar ao mundo, né, entender como é que as regras funcionam. A grande questão é quando a gente começa a ficar muito identificado com esse mundo, né? Então, eu acabo me identificando com a minha persona, eu acabo me identificando com o que o mundo diz, o que o mundo espera, e eu vou me distanciando de mim. Né? Por isso que o Jung dizia que a gente nasce original e morre cópia. Em algum momento ele disse isso, né? Eu acho genial essa colocação dele. E aí o processo de individuação é essa retomada, né? Mas afinal, quem sou eu mesmo, né? O que eu penso? Então, eu nunca vou abrir mão de ter uma persona. Para eu e Michelle estar aqui, a gente está na nossa persona, né? Ou seja, de espírita, de psicóloga, né? A gente usa várias, né? Mas a gente saber usar, saber identificar, e o ego poder ter essa possibilidade dessa comunicação, né? Então, uma experiência luminosa, por exemplo, às vezes abala a estrutura da pessoa. Ela imagina, por exemplo, que ela sabe tudo, que ela tem que resolver tudo, que ela tem que achar a solução de tudo, porque a gente vive numa sociedade, por exemplo, que fala muito da primazia do ego, né? Então, tu tem que achar a solução. Ah, tu não deu certo é porque tu não quis, né? Tem essa coisa meio de que os bons, tudo que tu quer, tu consegue, né? É uma coisa meio... É complicado falar sobre esse assunto, mas... E aí, daqui a pouco, tu tem uma experiência que, opa, pera um pouquinho, como assim? Não é uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente grave ali e que daqui a pouco tem a experiência, poxa, a vida, ela é muito frágil, eu poderia ter morrido e não morri, né? Aquilo pode ser transformador, pode ser que para outra pessoa não. Por isso que essa experiência, ela é muito individual, né? Então, essas experiências luminosas, elas vão questionando
muitas ideias e crenças, às vezes, cristalizadas que estão dentro de nós e que muitas vezes têm a ver até com o espírito da época, com o momento que a gente vive. Porque uma das questões do momento que a gente vive, por exemplo, é essa falta de conexão com o aspecto sagrado da existência. E aí, quando tu vê pessoas relatando isso, né, isso vai quebrando isso. Né? Então, e isso vai, então, colocando de novo, redimensionando o ego, né, e toda a sua relação com todas esses personagens que estão dentro da nossa psique, né, sejam ânimos e ânimas, sejam a persona. Isso, e aí a nossa própria identidade, ela vai adquirindo uma flexibilidade maior. E aí, até mesmo as nossas vinculações com, sejam as práticas tradicionais, religiosas, nas coisas que a gente acredita, mesmo porque o Numen tem toda essa questão que pode se relacionar com a vivência da espiritualidade, das práticas religiosas, mas a partir de que isso vai operando, se relacionando com o nosso processo de individuação, isso vai flexibilizando a nossa personalidade, inclusive com relação a esses vínculos. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, assim, a gente vai se tornando mais flexível no sentido de se desapegar por exemplo, do fanatismo religioso, de poder ter uma maior liberdade interna com relação a coisas que às vezes se consolidaram dentro de nós ao longo de uma vida inteira. Então, apegos, lealdade ao pertencimento de uma determinada comunidade, isso vai sendo superado de uma certa maneira a partir de um processo de flexibilização, né, do nosso ego com relação a essas estruturas, sejam internas, sejam externas, e aí, com relação às questões culturais, aos padrões arquetípicos, inclusive. Então, o ego que era fixado nesses elementos todos passa a se libertar disso, alcançando uma individualidade mais plena. E é imprescindível se libertar dessas figuras internas. Então, isso também vai se operando no processo de individuação e vai fazendo com que a gente cresça do ponto de vista psicológico. É uma nova maneira da gente se relacionar com essas figuras internas. Aqui tu traz uma coisa que eu acho bem legal, Michelle, importante, né? É que como quando a gente fala de luminoso, nós estamos falando de experiência emocional, porque eu posso, por exemplo, me relacionar com a religião de uma forma totalmente intelectual, né? Eu posso nunca ter sentido, experimentado Deus, vamos dizer assim, né? Então, é uma forma de relação? Né? Ela tem o seu valor? Sim, né? Para que existem as religiões formais, por exemplo? Elas vão organizando as pessoas, né? Então nesse sentido, só que o que acontece quando a Michelle fala do fanatismo, né? Então, o fanatismo, então, é a questão de eu não suporto questionamento nenhum. Eu aceito algo que vem de fora, tomo como uma verdade absoluta, né? Porque o que reside por trás disso? Uma grande insegurança interna, né? Então eu preciso projetar em algo que tenha todas as respostas e aquilo é que é certo e não suporta questionamento nenhum. Então eu estou extremamente distanciado de mim. Ali toda a minha potência, toda a minha capacidade, ela fica projetada fora, né? E aí, quando acontece da pessoa ter uma experiência realmente profunda de contato com algo maior, né? Muda a perspectiva. Porque aí o teu lugar de fala é outro. Né? Então, aí é que tá. A gente pode, gente, por exemplo, né, um exemplo muito simples, explicar o que é um passe, o que o passe faz, o que mais que nanana. Outra coisa é tu ir lá e receber e ter a experiência, e sentir, e se conectar. Né? Então, quando a gente está falando de algo que é luminoso, é algo assim, ó, que desacomoda muito mesmo. Aí é capaz, então, do ego começar a questionar coisas que são impostas, que vêm de fora e que falta, de fato, uma consciência, talvez até uma maturidade do ego, né, de entender isso.
né? Então, tem um caso, Michele, que o Mulrenstein conta ali, que talvez tu te lembre melhor que eu, porque uma das questões do luminoso e de encontrar uma conexão com o sagrado é quando ele se envolve com aquele senhor que cria os Alcoólicos Anônimos, né? E aí ele diz que uma experiência luminosa, uma experiência assim que realmente desacomodar seria capaz, né, de impulsionar a pessoa e de que ela pudesse, então, encontrar um sentido maior para a vida do que aquilo que prendia ela na compulsão, né? E aí alguém vai questionar, eu vou pedir desculpa para vocês que eu não me lembro em detalhes, mas ele diz assim, não, eu não estou falando de tu buscar um Deus convencional, uma religião formal, eu estou falando de você achar o seu próprio Deus, a sua experiência, né? Então, ele não está desmerecendo as religiões de forma alguma, mas ele está falando de uma outra forma de conexão. Eu não sei se tu lembra dessa parte e como é que tu entende isso. Essa parte é muito legal, porque para começo de conversa, assim, a gente parte justamente dessa ideia do quanto a transcendência e a espiritualidade, elas devem ser vistas do ponto de vista que a gente está trabalhando aqui, não só espírita, mas também da psicologia analítica, né, como uma necessidade humana que é básica, e que se a gente puder olhar para essa necessidade, atender de uma certa maneira, poder abrir espaço para isso, a gente começa a tomar um rumo onde a integração desses conteúdos pode acontecer. E aí, no caso dos alcoólicos anônimos, se a gente for pensar essa questão do lumen, o anseio pelo álcool é equivalente à sede espiritual de plenitude do ser, só que seria numa polaridade mais instinto, né? A polaridade de baixo, vamos dizer assim, seria o instinto e seria essa sede por esse êxtase alcoólico. E que então, se a pessoa conseguisse fazer uma mudança compreendendo isso e podendo realmente buscar esse elemento de conexão com o transcendente, seria uma maneira de conseguir superar a questão do vício do álcool. E aí a gente entende o papel do luminoso diante da patologia, porque a abordagem do luminoso e a vivência das experiências luminosas são capazes de nos transformar justamente por isso, mas com escolha e responsabilidade, não simplesmente por submissão a um dogma, porque a gente sabe que às vezes tem um efeito, né? Troca a droga por um fanatismo religioso, e é um passo interessante no sentido da pessoa se libertar daquele vício. Mas um passo ainda maior é poder fazer esse processo trabalhando essas questões internas, com escolha e responsabilidade. E aí, na história da formação dos Alcoólicos Anônimos, se tem o registro do quanto o anseio pelo álcool poderia ser compreendido dessa maneira como um desejo de um êxtase alcoólico. E quando a pessoa consegue encarar isso, surge a possibilidade de integrar esse elemento na vida diária, mantendo o vício sob controle. Então, é bem interessante essa relação com o AA. É profundo, eu não me lembro em detalhes, tem cartas, né, do Jung se correspondendo. O Jung teve uma influência muito grande, né, nesse processo. E, e é isso, né, Michele, porque aqui daí a gente entra num ponto também que a Joana de Ângeles trabalha ao longo da série psicológica, que é a questão que o ser humano tem essas meta-necessidades, como ela vai dizer, né? A gente tem uma necessidade que extrapola só as nossas necessidades materiais aqui. A gente tem, a nossa alma tem uma necessidade de beleza, né? De contato com algo profundo, com uma sensibilidade maior em relação à vida, né? Então, o luminoso, ele toca aquilo que é o transpessoal, né? Aquilo que está além de nós. E isso, por si só, provoca, então, uma mudança na forma como a gente pode olhar o mundo, né? Então, a gente deixa de olhar o mundo e os fatos da nossa vida como coisas ou aleatórias ou só causa e efeito, e a gente passa a olhar o mundo como experiências que têm sentido, que têm significado. Então, o mundo passa a ter alma. Essa é a ideia da anima mundi, né? Da alma que habita o mundo, né? Então,
quando eu tenho esse contato, né, e que, de novo, né, não é hoje eu vou ter uma experiência luminosa, não funciona assim, né? Mas quando a gente tem uma abertura para a vida, quando a gente tem uma postura perante a vida, de olhar as coisas não como as coisas despossuídas de alma, de valor, a gente abre um campo de sensibilidade maior. Que eu acho isso, né, Michelle, importante da gente falar assim. A nossa vida interior, a gente já falou isso no outro programa, ela não está só dentro de nós, ela está na forma como eu olho as coisas. E aí eu crio uma abertura maior para contatar, né? Porque ali no triunfo pessoal, eu acho, não. Tem um outro momento lá no Vida, Desafios e Soluções, quando a Joana de Ângeles fala das metas, necessidades, ela fala desse homem que tem essa capacidade de se conectar com o cosmos, né? Ela traz toda essa questão da consciência cósmica, dessa profunda correlação que tu estava falando antes, né? Que existe entre aquilo que é sutil com aquilo que é material, né? Então, eu acho que quando a gente fala do luminoso aqui no processo de individuação, a gente está falando de uma vida com sentido mesmo, né? Com sentido profundo. E o Stein fala o quanto é espantoso a gente ver que, apesar disso, a grande maioria de nós reflete muito pouco sobre os objetos luminosos. E aí acaba não estando aberto para esses, a não ser que quando são experiências assim realmente arrebatadoras, que aí a pessoa, né, que a pessoa se dispôs a ir lá à casa espírita, não dava muita bola, mas foi, que nem o exemplo que tu trouxe, e lá teve a vivência, teve a experiência, né? Mas às vezes as pessoas são tão fechadas para isso que mesmo certas vivências passam desapercebidas. E a gente tem tanta experiência anômala na vida cotidiana, né, com sonhos que mostram É, situações que estão já se delineando mais à frente no nosso caminho, a percepção extrasensorial, às vezes de uma maneira muito sutil, mas que a gente não dá credibilidade, e etc e tal, assim, o quanto essas vivências elas fazem parte da natureza humana e o quanto muitas pessoas, a maioria das pessoas não dá atenção para isso. E isso é extremamente interessante e faz parte da nossa natureza, e a gente precisa se apoderar disso para poder seguir, então, a nossa trajetória de crescimento espiritual. e isso, para mim, Michele, é essa postura mais sensível em relação às coisas. Porque a gente vê, às vezes, né, vamos falar da análise, né? Às vezes a resistência das pessoas de valorizar os próprios sonhos. Né? A gente sabe que isso é um processo. Ah, hoje eu sonhei uma bobagem, né? E aí, quando a pessoa tem um espaço para falar e a gente começa a aprofundar, nossa, tudo isso, né? Mostrando como realmente a vida é rica. Mas a gente não precisa estar num consultório fazendo análise de sonho. Né? Quantas coisas que acontecem ali maravilhosas e que se a gente não está atento, aquilo passa. A Von Franz fala isso num determinado momento. Ela diz assim: olha, aquilo que não está consciente para o ego, ele não, como é que ela diz? Eu tenho que recuperar a fala dela, porque ela diz o seguinte, ó. O ego precisa tomar consciência daquilo. Então, ela diz assim, por exemplo, né? Eu posso ter um dom artístico, mas o meu ego, ele não está consciente desse talento. E aí, esse talento não se desenvolve. Então, é como se ele não existisse. No momento que eu posso trazer isso para a realidade do consciente e o ego pode se relacionar, aquilo então passa a ter um outro sentido. Né? Então, essa é a ideia, assim, da gente ter mais abertura para essa parte sensível da vida, né? Desse mundo com alma, que eu acho que essa ideia é linda, né? Tu sabe que recentemente eu fiz um estudo a respeito do êxtase e eu li um material muito interessante, muito rico da PUC de Campinas, de uma pesquisadora que se chama Kátia Moraes, e onde ela faz um levantamento da experiência de êxtase de 8 pessoas. E aí faz todo um estudo super profundo, super complexo, assim, do que foi precursor das experiências, como é que foram as experiências, que veio depois. E é muito legal, porque o êxtase não deixa de ser uma das experiências luminosas, né?
E aí ela coloca uns elementos bastante interessantes, assim, o quanto, como um fator, assim, que predispõe as pessoas a terem essas experiências, uma das coisas é a pessoa estar em busca de. Então, assim, são pessoas que, por alguma razão, acreditam que é possível um estado de felicidade, ou então estão enfrentando uma situação muito difícil nas suas vidas e precisam muito superar aquilo, então buscam, através de prática de meditação, de diversas abordagens, a prática de yoga, e aí acabam tendo essas experiências de êxtase, que é essa vivência de plenitude, de conexão com o divino, dessa experiência do luminoso nessa conexão. Então, e também uma característica que me chamou a atenção, além de ter essa abertura, é um certo nível de disciplina. Olha que interessante, porque no espiritismo a gente fala muito dessa questão, né? Então, de ter essa disciplina de estar em busca, seja o praticante de yoga, de meditação, de estar lá, sempre se colocando naquela, né, naquele quadro de consciência, rebaixamento de consciência, para de repente possibilitar uma conexão maior e tal. E aí as vivências iam acontecendo. Eu achei bastante rico, assim, e até quis trazer um pouquinho para compartilhar com vocês, porque se relaciona com essa questão do luminoso. Olha só o que ela diz Isso. assim, ó. Pode falar. Não, eu estava falando, eu estava me lembrando, por exemplo, quando a gente pensa nos yogis, né, naquele caminho ascético deles, tem muita disciplina, né, Michele? Eles ficam muito tempo meditando, buscando chegar nesse estado de iluminação, né? Isso é um dos aspectos muito interessantes aí que tu trouxe, achei bem legal. Ela coloca assim o quanto essas pessoas elas vivenciam o êxtase como uma necessidade interior muito grande de transcendência, seja para se livrar de uma angústia, de uma dificuldade, ou pelo desejo de uma felicidade que acreditam ser possível e que faz com que essas pessoas tenham uma característica, seja consciente ou não, de disciplina. Às vezes não é nenhuma coisa consciente, mas a pessoa tem aquela disciplina que ocorre como uma espécie de preparação. Então, a capacidade de se submeter a essa disciplina e a capacidade de concentração e de entrega à atividade são precursoras da pessoa poder experimentar, então, o êxtase, ter essas vivências. Ela diz que os graus e formas dessa experiência têm em comum o fato de serem sensações e relações diretas com o transcendente. Então, a vivência do êxtase é essa vivência com o transcendente. O sujeito da experiência pode atuar ativamente num contexto religioso, ou no contexto artístico, filosófico, ou em nenhum, mas sempre em decorrência dela, a pessoa vai se sentir transformada e mesmo ampliada a sua visão de mundo e a relação com os outros seres. Então, de novo, essa questão do quanto a vivência com o luminoso, ela opera uma transformação no indivíduo, que muitas das vezes é uma transformação curativa do ponto de vista psicológico, que é de superação das questões dos conflitos internos. Eu acho que aqui, olha a relação que eu fiz, eu não sei se tu concorda, se eu estou pensando direito, mas aqui daí a gente pode pensar, né? Tu pode ter uma experiência de êxtase, eu não sei, estava pensando aqui, tu pode ter uma experiência de êxtase que é transformadora, mas quando a gente está pensando em individuação, eu fiquei pensando no quando o Jung diz que as experiências luminosas dele foram a prima matéria, foi ali que a coisa começou. Então, ele se debruçava sobre aquilo, ele se relacionava com aquilo e acabou sendo a base, inclusive, da teoria dele, né? Então, ele conseguiu, o Jung, traduzir muitas das experiências dele, né, numa elaboração psicológica. Eu fiquei pensando nessa, porque eu posso... O que tu acha, Michele? Tu pode ter uma experiência de êxtase, transformar e essa é uma experiência individual tua ali, né? Mas também pode ser algo que aquilo vá ser colocado no mundo. Não sei se eu estou me explicando, se está Sim. confuso isso, né? Pessoas que têm isso, e como o Jung, por exemplo, ele conseguiu traduzir isso, né? E transformar isso numa experiência em toda a teoria psicológica dele, a partir da vivência dele. Sim.
Exatamente, porque aí a gente vai construindo, inclusive, mudanças de paradigma. Então, sem dúvida, essas vivências pessoais, de uma maneira maior ou menor, elas vão interferir também no coletivo. A gente vai trazer para a coletividade, vai operando essas transformações. Então, agora é bem isso assim, né, que o Jung coloca como a prima matéria para o processo de individuação, e o processo de individuação sendo algo ainda maior do que a vivência do luminoso e que prossegue de modo infinito, né? Porque é uma coisa que não acaba, a gente vai vivenciando isso e vai, né, vivenciando esse processo de individuação. Mas olha só uma coisa que me pareceu bastante curiosa, assim, e importante da gente refletir. Permanecer no estado luminoso significaria ficar preso no inconsciente, preso a um estado inflado. Olha só, a gente precisa viver o luminoso para que isso seja um impulso de transformação, de crescimento, e que a gente possa, então, dar continuidade no processo de individuação, sem ficar preso na vivência do luminoso. Porque aí isso seria o aspecto sombrio do luminoso. Até isso existe, né? O aspecto sombrio do luminoso, que seria ficar preso a ele como uma coisa inflada, tipo assim, eu vivenciei o êxtase, então agora eu sou, sei lá, grande que nem a Joana de Ângeles, e passo a me comportar então como se eu fosse diferente dos outros, né? Ou então ficar preso de uma maneira fanática também, sem poder fazer um processo de integração dessas vivências às nossas vidas práticas, vamos dizer assim, né? Então, para o processo de individuação realmente acontecer, as vivências luminosas, que são momentos cruciais, elas precisam ser, de uma certa forma, sublimadas e integradas na consciência. E aí a tarefa da individuação vai ser tornar elas conscientes e encaminhar elas a outras possibilidades de relação com o self, para que a gente possa, a partir daí, ir encontrando um certo grau de plenitude. Então, o trabalho que a gente faz interno é de se libertar das identificações, dos complexos pessoais, sem se identificar com elementos arquetípicos, porque ficar preso à identificação com elementos arquetípicos é uma sedução, né, que é ficar nesse modo inflado. Então, é possível a gente se imbuir de experiências com o luminoso sem se deixar possuir por ele, e também não usar ele para propósitos defensivos, isso é uma coisa que o Stein aborda também, e o propósito é alcançar certa liberdade com relação aos complexos, aos arquétipos, e ter um vislumbre, assim, dessa identidade transcendente. Então, essa é a caminhada que a gente faz no processo de individuação a partir das vivências com o luminoso. Que agora eu fiquei pensando, né? Você estava falando desse aspecto sombrio, né? Porque a experiência do arquétipo, ela é uma experiência avassaladora, né? Tu entra em contato com uma energia muito grande ali, então imagina o que é a experiência de contato com o divino. Né? Por isso que nós, encarnados aqui, nós temos uma certa limitação nas experiências que nos é possível ter, a gente não suportaria. E por isso que no processo de individuação é muito importante a estrutura do ego, porque um ego muito imaturo, um ego desestruturado, um ego sem condições, ele corre o risco de se perder ou se identificar. Então, ele pode ter uma experiência arquetípica do divino e achar que ele é Deus. Né? Então, isso é muito complicado, né? Então, por isso que o Jung dizia que a gente tem que ter muito respeito e cuidado com o inconsciente, né? Então, e a estrutura do ego é fundamental no processo de individuação. E essa questão que tu estavas trazendo ali, de poder compreender, trabalhar e integrar isso, isso é que eu entendi quando o Jung fala que o luminoso era a prima matéria dele. Então, ele tinha vivências, experiências que para muitos de nós poderiam ser desestruturadoras, né? E ele trabalhava isso. Então, ele durante o dia, pensando
na experiência dele com as imagens que veio do inconsciente, que foram muito profundas e fortes em muitos momentos, né? Ele tinha uma vida durante o dia como qualquer um de nós. Levantava, tinha família, né? Tinha uma vida regrada, imagino eu dentro do meu Jung aqui, né? Almoçava com a família, tinha a questão dos filhos, e ele tinha um momento que ele se dedicava para aquilo. Então, falando como é importante essa questão da consciência, né? E por isso que às vezes as pessoas querem uma solução mágica e procuram, às vezes, ter experiências místicas, experiências assim, de uma forma muito forçada, né, Michele? Eu vejo isso assim, vão para esses retiros e aí, né, querem ter uma vivência, e às vezes sem ter um preparo, sem ter estrutura. Né? Então, quando a gente está falando em individuação, a gente está falando num processo que envolve essa capacidade do ego, essa maturidade de lidar com as coisas, inclusive de poder lidar e suportar com aquilo que é maior que ele, né? Porque senão, de fato, aquilo pode ser desestruturante. Tu me lembra o Chico Xavier, quando foi levado pelo mentor para conhecer mundos mais elevados, lembra? Que ele fica tão estupefato com aquilo assim que ele pede, eu quero voltar para casa para tomar um cafezinho, diante daqueles mundos, daquelas coisas. E o Jung, ele usava muito o trabalho do dia a dia, as coisas cotidianas e tal, como um meio também de ancorar ele na realidade, para não enlouquecer, porque ele tinha um contato muito profundo com o inconsciente e tinha experiências anômalas fortíssimas. Que foi aquela visão dele antes da Guerra Mundial, né, com mar de sangue e tal? Então, aquilo era muito avassalador. Ele não sabia se ele estava enlouquecendo, o que era aquilo, e depois de um tempo estoura a guerra. Então, realmente, para poder se ancorar no dia a dia e tal, então o ego precisa estar presente para poder dar conta de lidar com tudo isso, porque o nosso inconsciente, ele é fascinante, mas ele tem um poder destrutivo também. Né? Por isso que o luminoso também tem esse aspecto sombrio, e que no espiritismo a gente poderia associar com os processos de fascinação. Quando a gente fala de estar um ego inflado, é muito parecido com os processos de fascinação, que fazem com que a gente fique justamente numa situação de ego inflado e achando que é superior aos outros e tal. Então, os arquétipos podem causar uma perturbação grande na consciência, e por mais importante que seja a experiência com eles, é importante a gente poder, então, estar buscando esse contato com o self e botando os pezinhos bem no chão, assim, né? Podendo ter uma estrutura firme para dar conta disso. Olha uma fala que o Jung tem no material dele, ele diz assim, sempre que uma experiência luminosa tumultua a mente, há o perigo de que o fio em que estamos suspensos se rompa, e então podemos cair em uma afirmação absoluta ou, igualmente, em uma absoluta negação. Então, a gente vê, né, quando a gente fala de fanatismo, é não só religioso, é o fanatismo científico também, que se apega ao materialismo sem poder abrir outros questionamentos, né? É um mecanismo defensivo. É verdade, é quando tu perde essa capacidade de diálogo ali, né? Que é essa coisa de integrar, né? Tem uma pergunta, Michele, da Elisângela, mas antes, assim, ó, eu só li faz um comentário sobre o que eu disse, ele disse, é responsabilidade lúcida. Eu acho que o Jung, né? O Jung era não tenho nem como descrever ele, mas ele começou essa empreitada, né, de se debruçar sobre as imagens que vinham, né, e então, ele foi descobrindo, ele foi o paciente, ele foi o método, ele foi tudo, né, mas ele tinha uma estrutura egóica, assim, né, e ele realmente, ele sabia, de uma certa forma, o intuitivo, ele era muito intuitivo, né, com que ele estava lidando, não era pouca coisa. Então, ele não foi inconsequente, né? Ele não foi. Ele tinha esse compromisso de traduzir o que ele. Essa é a mente científica dele, né? Ele queria traduzir isso, ele queria devolver isso para o mundo. Né? Então, e é diferente de uma pessoa que tem uma experiência
mística, por exemplo, e fica no âmbito individual dela, né? Então, nesse sentido, o Jung transformou tudo isso e devolveu para o mundo, né? Eu acho que sim, com uma lucidez muito grande. A Elisângela pergunta o seguinte, Michele: poderiam comentar se a ausência de vínculos ou expressões religiosas nas pessoas podem gerar mais dificuldades para lidar com as questões morais, sociais ou econômicas? Na verdade, o que causa o problema é a falta de vinculação nossa com a transcendência. Então, não é exatamente com o vínculo ou com a expressão religiosa, por isso que o Jung faz uma diferenciação tão importante da questão da religião, enquanto um aspecto de conexão interna, não necessariamente relacionado com a religião institucionalizada, e não desmerecendo de maneira nenhuma a religião institucionalizada também, que tem a sua importância, né? Mas o que vai causar, do ponto de vista psicológico, a dificuldade para lidar com as diversas questões da nossa vida é essa questão da falta de vinculação com a transcendência. E sabe que antes da gente entrar aqui para fazer esse vídeo aqui com vocês, a gente estava conversando alguma coisa sobre isso, né, Marlúcia, do quanto os tempos atuais acabam sofrendo muito com a falta disso. A gente tem sentido o impacto da falta da espiritualidade hoje em dia, na nossa época, né? Eu acho que as religiões, assim, enquanto sistemas que organizam, né, elas são extremamente importantes, né? Elas existem por uma necessidade nossa, né? Quando a gente souber amar, a gente não vai mais precisar de nada disso. E então, mas o fato da gente estar vinculado a uma religião não garante tudo, né? Porque a gente vê quantas coisas que são feitas em nomes de religiões e de sistemas e que não tem, e que às vezes, inclusive, carecem de certa humanidade, né? Então, eu acho que isso que a Michelle está trazendo, aqui a gente está falando dessa conexão profunda, né, com algo maior, onde a possibilidade de tu, como a Joana de Ângeles fala, né, dessa conexão maior com o cosmos, né, onde a gente se sente pertencendo a algo maior. E quando a gente sente que pertence a algo maior, aí a gente pode talvez começar a entender esse conceito que Jesus traz de fraternidade, de que nós somos irmãos e de que o que eu faço interfere diretamente na vida da Michelle. Pode não ser algo tomar lá da cá, mas isso vai ter repercussão. Né? Então, acho que uma das questões da gente ainda não entender esse conceito de fraterno, de que somos conectados, é porque nós ainda não temos essas experiências realmente, né, profundas de conexão com o divino. E isso, ao mesmo tempo, é um sintoma nosso, porque a gente vive num momento, né, gente, onde tem uma rapidez muito grande, a gente está vivendo muitas experiências sem profundidade, sem se aprofundar. Então, tudo começa a partir de uma mudança de postura nossa perante a vida. Né? Porque eu só posso ter experiências assim significativas de profundidade se eu tenho, se eu estou aberta para isso, eu estou buscando esses momentos de conexão, né? Se eu enxergo a vida assim como uma expressão de Deus, né? E que, bom, eu posso não entender muito bem o que essa experiência está me trazendo, mas eu tenho uma abertura, bom, vamos ver, né? A vida ela fica mais rica. Só que hoje a gente vive uma coisa muito rasa, muito superficial, né? E às vezes até o vínculo com a religião formal ele fica assim, né? Então a gente se enche de tarefas, às vezes, faz um monte de coisa, mas não está ali na vivência do coração mesmo, né? Tendo essa experiência emocional com aquilo. E no nosso caso, né, da vivência no centro espírita, dentro da doutrina espírita, a gente vê muito isso. A gente pensa às vezes que está super conectado, porque faz um monte de coisa, como diz a Marluce, e está faltando essa conexão interior. Ou então, por exemplo, quando a gente vê na casa espírita, pessoas que, em nome do amor, em nome de Deus, em nome da causa, atropelam de patrola os outros. Isso acontece muito e às vezes a gente não se dá conta, né? Que às vezes está faltando ali
a caridade, no lidar com os irmãos de caminhada, porque as dificuldades elas se apresentam, né? Onde tem ser humano vai ter conflito de interesses, vai ter conflitos neuróticos, e é justamente no lidar com isso que a gente precisa ir se trabalhando, se depurando e procurando fazer a vivência do evangelho na prática. E então a falta de conexão com o divino dessa maneira é que vai gerar essas dificuldades. Mesmo, né, mesmo se a pessoa está super vinculada numa religião, numa expressão religiosa, como a Elisângela colocou ali, né, a pessoa pode estar vinculada, mas faltando essa amorosidade e essa conexão com o transcendente. Uma coisa que acho que também pode ser interessante. Tu ia falar alguma coisa, Victor? Abriu ali? Senão eu vou passar para Não, um outro tópico. Pode falar. não, pode passar. Depois Tá. a gente. A gente volta, se for o caso. Eu queria dizer, com relação a uma diferenciação dos processos saudáveis em comparação com processos que não são saudáveis ou que são psicopatológicos, né? Quando é que uma vivência luminosa é saudável e quando não é? A gente vê que no caso saudável existe uma certa transitoriedade da vivência e ausência de impulsos coercitivos. Olha só que curioso, né? Então, existe um esforço consciente, evidente, um desenvolvimento ordenado em curso, um condicionamento por meio de treinamento dentro de alguma tradição, alguma coisa assim, né? Mas uma diminuição da autorreferência e um senso de unidade com o ambiente, além da conservação dos laços sociais, de reconhecimento das demandas do conhecimento lógico do coletivo. Então, isso acho que tem a ver com o que a gente falava antes, assim, de como a estrutura do ego é importante para a gente poder ter essa vivência do luminoso sem se perder, né? Porque aí a gente vai ter uma vivência do místico de forma saudável, porque até pouco tempo atrás, não sei nem se dá para dizer isso, porque até hoje ainda tem muito, né, que a gente acaba vivendo tanto no meio espírita que a gente esquece que ainda a vivência mística é muito relacionada com a psicose, em outras linhas de estudo de psicologia, né? E aí, por isso que é importante fazer essa diferenciação. O que é uma vivência mística, o que é uma experiência com luminoso, genuína, e o que é uma perturbação psicológica, né? Quando é que a pessoa está tendo uma clarividência, uma clareaudiência, está percebendo uma outra dimensão, ou quando é que está sendo uma alucinação auditiva, realmente um quadro psicótico? Mas quando a gente vê uma vivência que realmente é luminosa, existe um potencial terapêutico e elas vão estar sempre relacionadas a um processo de transformação psicológica. Então, isso vai mostrar que o processo está sendo saudável, né? A gente vai tendo uma compreensão mais profunda da natureza, das coisas, e vem à tona aspectos mais ricos da personalidade humana. Então, isso é uma coisa que me pareceu interessante, assim. Esses elementos saudáveis vêm à tona quando a gente está, então, fazendo uma vivência adequada desses potenciais humanos. Estou pensando, né? Às vezes, né, Michele, no consultório, as pessoas podem. Já me aconteceu assim, de dizer, poxa, eu tive uma experiência muito louca, né? Que talvez não entenda, às vezes tem um certo receio, às vezes, de contar, né? Justamente porque ainda não é todos os espaços, né? Antigamente era confundido, se tu dissesse que tinha uma visão, que tinha alguma coisa, né? Já dizia, tá, isso é alguma psicose, alguma coisa assim, né? Mas é isso. Tem experiências que as pessoas às vezes se autorizam a contar e faz muito bem, às vezes, ela contar, compartilhar, ao menos na análise, né? Que realmente provoca tem esse efeito de provocar uma transformação, um impacto na pessoa, né? E ela realmente ali, como é que tu disse? Tu usou uma expressão que eu achei interessante, né? Não é que é um rebaixamento do ego, mas o ego ele não fica exaltado, ele fica ali diminuído no sentido, a pessoa sabe que é uma coisa grande, que é uma coisa maior e que ela não sabe nem como explicar, né?
Então, mas aquilo é experienciado, entendido como algo que fez bem, né? Que às vezes ela até guarda como um segredo, e não algo que fica perturbando ela, no sentido de que ela ficou presa naquilo, ou ela fica esperando um outro sinal, ou ela, né? Então, não sei se é isso que tu estava querendo colocar. Eu fiz essa relação, assim. Exatamente. E só para responder ali que a Elisângela perguntou o nome do autor do livro Experiências Anômalas, o organizador foi o Gelson Luiz Roberto. Tem texto de vários colegas nossos aí do núcleo, outras pessoas também. É bem legal esse livro. E o Alexandre colocou ali as experiências do Jung estão bem descritas no livro vermelho. Acho que é interessante citar, porque realmente o livro vermelho é onde ele se debruça para trazer, então, todas essas vivências que ele fazia na imaginação ativa dele, nas meditações, e aí ele registrava. E então, assim, à noite ele tinha esse momento que ele fazia isso, e de dia ele ia trabalhar, né, Marluz? Para poder manter os pezinhos bem no chão. O livro vermelho, então, é um material bastante rico desse processo interno do Jung. Bem lembrado, Alexandre. Ah, a Guadalupe botou ali as experiências anômalas na perspectiva da psicologia complexa de Carl Gustav Jung. Aqui, Michele, eu ia citar antes, né? Então, se tu me permite, no triunfo pessoal, no último item luminoso, né? Quando ela está falando das experiências luminosas, a Joana diz, então, né? Nesse capítulo, então, há lugar para as ocorrências paranormais, para os fenômenos mediúnicos e todos os estados místicos, mesmo que nem sempre se ajustem aos parâmetros psicológicos vigentes, que eu acho que é isso que tu estava colocando, de às vezes essas experiências serem interpretadas como psicose, por exemplo, né? Mesmo que nem sempre se ajustem aos parâmetros psicológicos vigentes, pela maneira como se expressam, rompendo os padrões convencionais até então elaborados para a compreensão da psique. Né? Isso é muito interessante, né, gente? Porque nem tudo, e aí é que desacomoda, né? Como aquela pessoa não tinha como enquadrar aquilo dentro do seu sistema de conhecimento, de crença, né? Que tratava-se de uma experiência, né? A experiência do luminoso, ela estimula ao avanço do ser e a superação dos limites do ego, auxiliando a criatura ao triunfo pessoal sobre si mesma, sobre suas deficiências e dificuldades, desfrutando de felicidade. O próprio Jung reconheceu que o homem não muda na morte em sua parte mortal. Ele é mortal e imortal ainda em vida, pois é tanto ego como self. Que bonito, né, Michele? Esse texto da Joana no finalzinho do Triunfo Pessoal, é do Triunfo Pessoal, né? É do Triunfo Pessoal. É um texto tão curtinho, assim, mas ele simplesmente faz uma síntese de tudo que há sobre o luminoso, que a vontade que eu tenho é de ler ele inteiro aqui. Eu não vou ler inteiro, porque cada um pode pegar o livro e ler, mas eu vou só puxar um parágrafo um pouquinho antes disso que a Marluce leu, porque eu acho muito rico também. Olha só o que ela diz, que ali, ó, ao ser encontrado o self em plenitude, a pessoa experimenta a qualidade luminosa que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Essa experiência de caráter luminoso não pode ser transferida nem explicada a outrem que não a tenha vivido, porque, e é o que a Marluce estava dizendo, né? A gente não consegue transmitir porque é uma coisa muito pessoal, porque faltam meios para expô-la e demonstrá-la, da mesma forma como se alguém desejasse expressar determinados sentimentos a outrem, que jamais os haja experimentado. Então, é individual, é intransferível e enriquecedora. E aí ela diz ali, o self não vive encarcerado nos limites da moralidade. Olha que complexo isso. Sendo diferentes os seus atributos em relação aos daqueles que as pessoas vivenciam. Essa característica aparentemente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida por diversos indivíduos
que pretendem um encontro com o self superior, com o espírito guia. Então, assim, existe uma condição do self que está um pouco além do nosso entendimento da moral, vamos dizer assim, porque a gente sabe que no inconsciente profundo existe essa inscrição moral que nos impulsiona para aquilo que é certo. É a voz da consciência lá do fundo, que a gente vê nas obras espíritas, né? Lá no fundo da consciência, que chama, que no nosso caso aqui é no inconsciente, lá dentro do self, que tem essa voz da consciência, que nos impulsiona para aquilo que é o certo, só que é uma lógica que muitas vezes é diferente da nossa lógica consciente, né? Então, o self nos impulsiona para isso, e encontros de tal natureza, encontros com o self, por exemplo, eles vão se revestir de grande choque emocional, momentaneamente indescritíveis, inesperados, incompreensíveis. E somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados os conflitos, é que o self adquire o seu conteúdo luminoso e que se exterioriza do Deus interno que se encontra em todos os seres humanos. Então, assim, por isso que se diz, né, que são vivências muitas vezes muito difíceis, e acho que a Lúcia foi muito feliz quando ela citou o exemplo do Paulo de Tarso, porque são vivências muito intensas, algumas das vezes, né, e que redirecionam a vida do sujeito. Aí a gente teria vários exemplos. Eu me lembrei, porque eu adoro o Rumi, né, o poeta, e o Rumi, ele era um professor, ele era um doutor, vamos dizer assim, em jurisprudência islâmica, ele era muito intelectual, e ele vem de uma família assim muito religiosa, mas tem um determinado momento da vida dele que ele encontra o que seria, vamos dizer assim, o mestre espiritual dele dentro da mística islâmica, né? Ele encontra o Shams de Tabriz e ele tem uma experiência luminosa, vamos dizer assim, tão grande que eles ficam conversando em comunhão durante um tempo, até que acontece uma série de coisas e Shams desaparece. E depois ele fica sabendo que ele foi assassinado. Quando Rumi, então, sente a perda desse que seria, vamos dizer assim, uma alma gêmea dele, algo de uma luminosidade muito grande, Rumi começa a escrever os poemas. Então, aquilo foi tão transformador que emerge dele toda essa necessidade criativa de colocar em palavras a saudade que ele sentia, né? E aí começa todo que depois ele falava os poemas e os alunos dele escreviam, né? E aí são os poemas que a gente tem acesso hoje. Então, começa todo um aspecto criativo da vida dele a partir desse encontro com esse aspecto luminoso da existência, né? Então, quando a Joana fala aqui, né, que leva, que essa experiência do luminoso leva ao nosso triunfo pessoal, que é o que, né, a gente poder se auto-superar, vamos dizer assim, porque o Jung, e ela traz essa fala do Jung, né, que é mortal e imortal ainda em vida, então, estando aqui, a gente pode ter essas experiências de conexão e é acionado em nós isso que a Joana fala desse inconsciente sagrado, né? Que é esse pertencimento, né? Que nós pertencemos a algo maior. Nós não somos só esse ego aqui experimentando, tendo essa experiência dessa encarnação. Nós somos mais que isso. E isso tem a capacidade de dar sentido para a nossa existência. Isso tem a capacidade de a gente buscar essa conexão e poder angariar, inclusive, forças para dar conta das deficiências que a gente tem que lidar, das dificuldades que o ego tem que lidar. Então, viver, ser mortal e imortal, ainda em vida, como ela diz, eu achei linda essa expressão, Michele, porque é a gente poder viver, né, esses momentos, assim, né, de transcendência luminosos aqui mesmo. E que linda essa experiência do Rumi, né, de poder fazer todo esse trabalho sublimatório, assim, trazendo elementos belíssimos, transformando em arte.
E só para complementar ali, que eu vi que Jesus perguntou a respeito dos livros negros, o Alexandre respondeu que o livro vermelho nada mais é do que uma organização do material que está nos livros negros, que eram diários mais imediatos das vivências. Então, o Jung tinha as vivências em imaginação ativa, nos seus sonhos, e escrevia nos livros negros, e depois ele compilou, juntou vários elementos e organizou. Na verdade, o livro vermelho, então, foi a compilação, como o Alexandre disse, né? E tem um outro livro do Jung também, que eu vou aproveitar para citar aqui, que é a Psicologia da Yoga Kundalini, muito legal também, onde ele fala dessas vivências também do processo de individuação e mostra, olha só o que ele diz, ele faz uma análise dos processos de desenvolvimento da consciência no processo de individuação, quando o si mesmo se separa dos objetos e do eu, é como se a consciência se separasse dos objetos e do eu e emigrasse para o não eu, para outro centro. Então seria um desapego da consciência, uma libertação das paixões. E aí ele relata isso como uma experiência psíquica que produz um sentimento de libertação e que tem efeitos na vida prática de modo palpável. O que antes nos provocara pânico já não é mais pânico. E a pessoa é capaz de ver a tensão dos opostos do mundo sem agitar-se. Ela não se torna apática, mas é libertada do emaranhamento. Então, nesse processo, assim, também de se tornar a si mesmo, né? De se tornar nós mesmos. O processo de individuação, na verdade, é isso, a gente poder ser em plenitude o que a gente é. Ele não está acabado, né, Michele, assim, porque quando a gente fala, às vezes pode ser que dá a impressão, né, então faço o trabalho com a sombra, tá, terminou, agora vou começar isso, vou começar a pessoa. Não, é viver a vida, né? É estar na vida. O processo de individuação é a gente estar na vida de uma forma cada vez mais consciente, assumir essa responsabilidade da nossa existência aqui, né? E trazer profundidade para ela. Então, não é a nossa vida não é uma série de fatos que acontecem de uma forma cronológica. Não. Nossa vida é uma série de experiências onde eu tenho, se eu estou presente ali, ela tem a possibilidade de ter muito mais riqueza, sentido, né? Profundidade. Então, é um processo que é um projeto da nossa vida inteira, né? E cada vez que a gente vai superando uma fase, se compreendendo um pouquinho, pode ter certeza, vem outro desafio para aprofundar um pouquinho mais. Né? Porque se a gente está arrumando para a plenitude, para a felicidade, para esse ser integral que nós somos, né? Então é um processo inacabado. Mas começa com essa atitude, eu acho, né, de humildade do ego, ao mesmo tempo de compromisso com a vida e aceitar mesmo, né, entrar na vida, né, Michele, porque é difícil, às vezes a gente quer dar uma escapadinha, né, não quer, mas não tem jeito, né, a gente pode fugir, mas a gente vai se encontrar com nós mesmos, né, estando aqui ou no outro plano, né. Exatamente. Que foi o que o André Luiz experimentou, né? Porque o outro plano teve que se deparar com essas questões e poder olhar para todas elas e aos pouquinhos ir superando uma a uma nesse processo todo, né? Ali a Guadalupe citou um outro livro, Jung e as Experiências Anômalas, uma interpretação espírita do livro vermelho, foram escritos pelo Alexandre, pela Cláudia e pelo Gelson, também do nosso grupo. Ai, que coisa boa, os colegas tudo participando juntos e vão nos ajudando, nos lembrando as coisas, né? Eu faço questão de dizer, porque aí fica no vídeo também, né? Esses livros são muito legais, gente. Assim, ó, é para passar o 2024 todos estudando, né? Para ir degustando. Só um comentário assim que a Daniele falando, né, do Kundalini Yoga com relação com chakras. Olha, Daniele, eu achei o livro Kundalini Yoga dificílimo. É um momento que o Jung vai estudar esse sistema e ele vai entender que o sistema que os hindus tinham por esse sistema do yoga, do Kundalini Yoga, se assemelhava ao processo de individuação que nós ocidentais temos aqui. Mas assim, ó, é de uma profundidade,
né? Teve um curso aqui, que até o Gelson deu aqui no Instituto Junguiano, Rio Grande do Sul, é de uma profundidade, assim, imensa, porque parte de um outro lugar, de uma outra forma de ver a vida, que nos bota de ponta cabeça, né? E aí que a gente vê também a profundidade do Jung, né? A capacidade que ele tinha, impressionante, né? De aprofundar, de entender e de tentar trazer para nós, né? Então é uma É uma... leitura assim, ó, dificílima, né? Perdão. Não, imagina eu que me atravessei. É realmente assim, ó, essa psicologia que a gente está falando aqui nos nossos estudos é uma psicologia realmente muito profunda. Não é à toa que Joana de Ângeles escolhe, né, esses elementos, ela pega um pouco de cada teoria que a gente tem disponível na Terra para nos ajudar a entender o ser humano, mas pega muito da psicologia analítica do Jung, porque realmente é de uma complexidade muito grande e ajuda a contemplar pelo menos o que nos é possível de entender nesse momento, e já é difícil, né? Aquilo que os espíritos superiores entendem do nosso funcionamento mental. Então, a proposta toda agora é a gente poder fazer esse exercício, assim, ousado, de pensar a partir dessa psicologia complexa as questões que o Espiritismo nos traz tão lindamente na obra do André Luiz, da trajetória dele. Né? Então, fica hoje as nossas humildes contribuições aí, teóricas, para o pessoal desenvolver no próximo encontro. A gente vai estar assistindo também, que aí vai ser bem legal, a vivência do André Luiz, desses processos luminosos na individuação, na caminhada dele. Não sei se tu quer dar mais alguma palavrinha, Marluce, daí a gente já Não, encerra. adorei dizer que a gente deu uma leve pincelada, né? É um assunto que tem muita possibilidade aí. Foi uma alegria estar Exatamente. aqui, Michele, contigo. Um grande prazer estar aqui contigo, Marluce, estar com o pessoal participando ali. E a gente se vê, então, nos próximos encontros. Um grande beijo a todos.